Boa noite. Então, eu fui pega de surpresa com a grande repercussão do meu artigo sobre eh, o adoecimento das nossas crianças no ambiente educacional. Então, eu queria esclarecer algumas coisas. E que no artigo isso está muito bem claro, tá? Vamos esclarecer de uma forma ampla. Eu não sou contra a psicopedagogia, não sou contra a neuropsicopedagogia, eu digo isso no artigo muito claramente. Eu não faço campanha contra, muito pelo contrário, tenho diversos amigos, grandes profissionais da área. Qual é a questão que eu trago? A questão é que a gente tem, como em todas as profissões, uma formação capenga, que já não cabe mais uma formação neste nível de especialização num patamar de 360 horas, né? Não cabe mais um profissional formado num assunto tão profundo e tão complexo à distância e com 360 horas de carga horária. Muitas vezes, em cursos presenciais, essa carga horária se resume a 4 horas por semana. À distância, nem isso, que a pessoa, né, estuda o que quer, o tempo que quer. Por outro lado, tem uma coisa que é agravante, que por ser uma especialização, ela está aberta a qualquer profissional de qualquer graduação. Então, assim, o sujeito se formou em arquitetura e decidiu se especializar em psicopedagogia clínica. Ele vai lá, faz o seu curso à distância, recebe o seu certificado, sai com o título de especialista, gente, é meu cachorro, tá? Sai com o título de especialista e monta um consultório. Qual é o conhecimento que esta pessoa tem para ser um clínico em psicopedagogia? Vamos ser sinceros, nenhum. Nenhum. E isso é preocupante. Qual é a profissão que se constrói com 360 horas à distância, sem uma supervisão técnica? Nenhuma. Isso é uma realidade. Então, quando eu escrevi esse artigo, o meu olhar foi em função de um caso que aconteceu com uma criança específica e que me deixou extremamente consternada, assim, indignada com a postura daquela psicopedagoga. Eu me preocupo muito. E como eu participei já, como docente, de vários cursos de formação, de especialização, não de formação, mas de especialização em psicopedagogia, e eu trabalho com educação há 40 anos, eu conheço bem o que eu estou falando, né? Eu acho que deveria ter um critério de pré-admissão para esse curso, onde o sujeito que se submete a essa especialização deveria vir de uma área pertinente. Em educação, a gente fala muito de construção de competências, né? Cada fase de aprendizado da criança e do adulto, da pessoa, passa por uma construção de competências, né? Nesses cursos de formação, não há construção de competências para isso. Então, eu conheço psicopedagoga que faz diagnóstico de síndrome de Irlen. Eu conheço psicopedagoga, vou repetir, que faz diagnóstico de síndrome de Irlen. Síndrome de Irlen. Eu conheço psicopedagoga que faz tratamento de dislalia. Isso não compete à psicopedagogia, isso compete à fonoaudiologia. O diagnóstico de síndrome de Irlen compete ao médico, sabe? É entrar na área do outro. Mas de quem é a culpa dessa pessoa estar exercendo a profissão desta forma, sem a construção desta competência? A culpa
é de quem dá o curso, de quem monta uma carga horária, de quem monta o curso, né? A culpa não é do profissional que sai, mas é também do profissional que sai. Porque, às vezes, na maioria das vezes do que eu vi dos cursos à distância, as pessoas saem, botam um jaleco branco, escrevem doutora no jaleco e vão atender clinicamente. Hello! Não é assim que a coisa funciona, gente. Então, quando eu escrevi esse artigo, foi para falar de um caso específico, de uma criança específica, que me deixou indignada pela postura da psicopedagoga da escola. E aí, a minha crítica é em cima dos cursos de formação. Psicopedagogia é uma necessidade nas escolas. Eu reconheço isso, tá? Mas a gente precisa determinar aonde começa e aonde termina esta competência. Eu, como fonoaudióloga, eu trabalho com problemas de voz. É sabido que quase que em sua grande maioria as disfonias funcionais têm origem em questões emocionais. Eu vou tratar as questões emocionais? Claro que não. Eu vou chamar minha psicóloga amiga e vou trabalhar com ela. Mas tem fono que trabalha. Tá certo? Não, tá errado. Quem é que deu a ela essa competência? Ninguém. Ela se achou nesta competência. Então, quando eu digo que a psicopedagogia está adoecendo as nossas crianças, realmente foi muito mal o título, né? Eu reconheço que foi um momento de profunda indignação que originou esse título e eu acho que indignou todo mundo. Então, eu peço desculpas pelo título, porque não é a psicopedagogia que está adoecendo as nossas crianças, é a nossa sociedade que leva a percepção e ao olhar da criança de uma forma alterada, né? E isso não é um privilégio da psicopedagogia nem da neuropsicologia, é privilégio de todas as profissões que lidam com seres humanos. E a gente vive hoje no mundo de achismos, né? Não há validação para especialista. O que a gente tem que ter em mente e que tem que ter muita segurança é que a gente tem uma criança na mão que está sendo construída, com gostares, com saberes, com desejos, com habilidades. E isso tudo se perdeu ao longo do tempo. E os profissionais que lidam com essas questões educacionais perderam a mão ao longo do caminho. Dentre esses profissionais estão os psicopedagogos, né? Que fique bem claro. Os fonoaudiólogos também, os psicólogos também, os médicos também. Então, assim, cada vez menos a gente tem, de fato, especialistas. Mas cada vez mais a gente tem mais especialistas. E no fundo, ninguém é especialista em nada. Sabe? Porque em 360 horas você não se especializa em nada, gente. De boa. Ninguém se especializa em nada num curso de 360 horas que vai uma vez por semana, 4 horas. Fala sério. Em nenhuma profissão. Então, o que eu quis dizer, na verdade, é que se deixa de olhar para as crianças como sujeitos que são com desejos, com gostares, com habilidades, né? E olham para ela como um competidor que tem que sair da faculdade tem que sair para a faculdade em primeiro lugar, porque senão não serve para aquela instituição de ensino. Então, na verdade, a nossa educação, e isso é mundial, é um fenômeno mundial, isso não é só no Brasil, tá? Isso é um fenômeno mundial. As nossas crianças estão fadadas ao fracasso por um mundo competitivo, que não tem lugar para vencedor, para todos nós sermos vencedores. Não existe isso. Existe cada um na sua área. Eu tenho uma criança, por exemplo, que eu trato, que ele ama cozinhar, ele adora cozinhar, ele quer ser chefe de cozinha. Tá errado? Não. Mas eu vejo gente olhando para ele com a preocupação. Ele é gay. Ele tem que estudar isso, ele tem que se formar naquilo. Gente, ele tem que ser o que ele quer, ele tem que ser o que ele gosta. Porque a gente precisa de lixeiro, a gente precisa de cozinheiro, a gente precisa de cabeleireiro, a gente precisa de
babá, a gente precisa de médico, de engenheiro, de fonoaudiólogo, de psicopedagogo, de veterinário, de adestrador de cachorro, entendeu? A gente precisa disso tudo. A gente precisa do lixeiro, a gente precisa do cara do supermercado que compra, que embala a carne, que corta o queijo, que limpa, porque senão vira um caos. Então é o que eu disse no artigo, nem todo mundo vai ser astronauta, nem todo mundo vai ser poeta, nem todo mundo vai ser ator da Globo. E isso não está errado. O que está errado é o olhar que a gente tem para este indivíduo em formação. E para a gente ter um olhar saudável, a gente precisa estar seguro com uma formação de competência que nos gabarite a olhar para esta criança e ver quem é esse sujeito. E não um uniforme de escola. E aí vocês me desculpem, as formações em psicopedagogia são falhas. Não são todas, é claro, a gente tem excelentes formadores. Eu posso falar como arte-terapeuta também, que sou, que há uns 10 anos atrás a formação da arte-terapia também era horrível, porque também eram 360 horas e hoje um órgão regulamentador, que é a União Brasileira de Arte-Terapia, exige que os cursos de formação tenham uma carga horária mínima, com supervisão mínima também. É isso que eu tô falando. Eu não sou contra o... Meu cachorro está no momento agitado. Até ele está agitado. Eu não sou contra vocês, meus queridos. Eu sou muito a favor de vocês. Eu acho vocês necessários. Eu acho a presença de vocês nas escolas fundamental para o auxílio dessa construção de saber. Mas eu acho que a gente tem que ser honesto, que a gente tem que ser sensato em admitir que as formações não são adequadas nem suficientes. E mais uma coisa, porque eu falei na psicopedagogia, porque eu só posso falar daquilo que eu conheço. E eu conheço bem essa formação, porque eu já fui professora de curso de especialização de psicopedagogia. Tá bom? Estou aberta ao debate, eu acho isso saudável, eu acho essa discordância, essa comoção muito saudável. Sabe que isso leva? Essa coisa toda, essa comoção, essa discussão, esse debate, esse ir contra a minha opinião, é saudável porque leva à construção de uma profissão com mais competência, com mais dignidade, com mais qualidade. E leva as pessoas a olharem para si mesmas e perguntar, será que eu tive a formação que eu merecia? Porque a gente merece ter uma boa formação, porque a gente merece ter uma formação de qualidade. A gente merece sair como um bom profissional. Só lembrando que nenhum de nós somos doutores, a não ser aqueles que fizemos não porque eu não fiz, tá? Mas a não ser aqueles que fizeram doutorado. Então, não se deixe impressionar pelo jaleco, pelo consultório. Isso não leva a nada, nada. Posso falar isso com toda a segurança de 40 anos de trabalho. Isso não leva a nada. Sabe o que leva a alguma coisa? É você olhar aquela criança em desenvolvimento, é você olhar aquela criança crescendo, é você olhar aquela criança se tornando sujeito e não mais uma massa. Não mais alguém que faz parte de estatística, mais um número. Mas uma pessoa que tem vontade, que tem gostado, que tem prazer em fazer coisas. E não que vai para a escola obrigado, que acha o ensino um saco, que as aulas são chatas, são isso, são aquilo. Então, assim, eu acho esse debate muito saudável. Não estou aqui para dizer que a profissão de psicopedagogo é horrível, não é. De novo. E, de novo, o Rony Weasley concorda comigo? A profissão de psicopedagogo é necessária. É precisa, mas é urgente a revisão dos cursos de formação. E, gente, de boa, eu sou absolutamente contra o ensino à distância de determinadas profissões, tá bom? Fiquem em paz. Eu tô aberta ao debate. Eu não tô contra vocês, eu tô do lado de vocês. Um abraço.